vale hoje, foi um vale de sexta-feira, parece que foi especial, viu? Não, ainda... Você tá ainda processando. Hoje foi necessário até meu primo usar o serviço do WhatsApp, rapaz, para poder localizar o Natan. Tudo bem, né? Tudo tranquilo. Tranquilo. Rapaz, como sempre, a Câmara, usando aqui uma expressão de um amigo meu, a Câmara não nega fogo, né, Natan? Sempre tem uma situação que repercute bastante. Viu? E agora, mais um envolvendo o vereador Pedro Alcântara. Né? Pedro Alcântara, viu? Ó, quero só dizer aqui que o copo eu ganhei do Tarcísio, viu? Vai chiquérrimo. Ó, copo aqui do Tarcísio, de presente, meu amigo Tarcísio. Ó, tá vendo aqui? São pouquíssimas unidades. Eu fui agraciado com uma delas, viu? Aqui tomando água. Hein? Não. Ó, a leveza do copo. O copo é seguro, muito. E a leveza do copo, mesmo cheio. Olha. Falta só tirar aqui a referência. Vou tirar mais. Vamos lá, Natan. Douglas, nas últimas semanas, o vereador Pedro Alcântara, nosso colega, jornalista, vereador da capital, tem se notabilizado por algumas falas um tanto quanto duras no plenário, na tribuna da Câmara Municipal de Teresina. Algumas falas principalmente relacionadas a temas estaduais, temas federais, algumas críticas contundentes a membros do Partido dos Trabalhadores. Só para acrescentar um ingrediente aí, inclusive tem colegas que criticam, que dizem assim, que fora de contexto, não havia necessidade dessas crises. Já tem colegas do próprio Pedro que dizem isso, né? Mas ele se mantém firme nessa linha. E é disso que nós vamos tratar, porque o vereador Pedro Alcântara tem sido criticado, viu, pelos colegas, e um dos motivos é o fato dele ocupar hoje a vice-liderança do Palácio da Cidade na Câmara Municipal, uma função estratégica que trata da articulação. E aí nos bastidores, ao longo dessa semana, eu até destaquei na minha coluna, alguns parlamentares defendem que haja uma substituição, né? Que Pedro Alcântara deixe a vice-liderança do Palácio da Cidade, porque estaria, na avaliação desses parlamentares, causando alguns conflitos desnecessários, com críticas ao Partido dos Trabalhadores, ao governo do Estado, a temas relacionados ao presidente Lula, críticas contundentes. E aí, hoje nós fomos atrás de ouvir o vereador Pedro Alcântara. O que ele tem a dizer sobre isso e como ele reage a esses questionamentos, essas críticas dos colegas na Câmara Municipal. Vamos acompanhar. Eu acho isso natural. O parlamento que não tem debate não é parlamento. Tem que ter o contraditório, tem que ter um pensamento diferente, tem uma postura de ética e respeito. Eu reconheço que em alguns momentos eu possa ter exacerbado a minha fala, alterado um pouco. Mas o que eu digo reflete o que eu ouço nas ruas. O pensamento popular. Se as minhas falas estão incomodando, aqueles que se incomodam têm todo o direito de vir à tribuna e rebater. Ou pedir uma parte, e eu não nego a parte para ninguém. Não sou radical, não sou extremista, eu sou de direita, centro-direita, e faço tudo com muito respeito. Eu não inventei a roda. Não foi eu que inventei a roda. E nem descobri o ovo. Não foi eu para ficar em pé. Também não foi eu. Vou continuar minha postura, com todo respeito. Se alguém se sentiu ofendido, eu até peço desculpas. Alguns que, foi ofendido e tal. Mas você não pode tentar calar a voz de um parlamentar que foi eleito pelo povo. Tá aí, Douglas, a fala do vereador Pedro Alcântara, viu, até demonstrando uma certa pisada de freio, né? Uma declaração até mais, inclusive, destacando que vai procurar alguns colegas, vai conversar, pedindo desculpa caso tenha se excedido. Ele reconheceu, inclusive, que se excedeu, pode ter se excedido, mas associa isso ao calor dos debates na tribuna, diz que vai manter a postura firme, mas vai procurar conversar com os colegas na Câmara Municipal para evitar qualquer tipo de atrito, principalmente nessa função que ele ocupa, de vice-líder do Palácio da Cidade. Às vezes a gente fica... Mas bom, a gente sabe que o prefeito Silvio Mendes é oposição ao governador Rafael Fonteles, e o governador Rafael Fonteles é oposição ao prefeito Silvio Mendes. Politicamente. Agora, Teresina é a principal cidade do estado. O maior colégio eleitoral. A cidade está passando por um caos
financeiro. O prefeito Silvio Mendes tem um bom entendimento com o governador Rafael Fonteles, que a solução desse problema financeiro passa pelo Palácio Karnak, pela ajuda também do Palácio Karnak. Claro, primeiro pela ação do próprio prefeito Silvio Mendes, que já está, Natan, implementando várias medidas para, digamos, fazer a parte dele, o que cabe a ele. Mas passa pela ajuda da bancada federal, passa pela ajuda da bancada estadual, passa pela ajuda do Palácio de Karnak, do governo federal. Lembremos que a ajuda do Palácio Karnak automaticamente leva a ajuda do governo federal também. Então, digamos, mirando um problema mais emergencial, mas esse problema é administrativo. Mas política, administração e política se misturam, não tem jeito. Então, esperar o quê, Natão? Uma nova postura a partir de agora? O vereador Pedro Alcântara deixa claro que vai buscar um diálogo maior com os colegas, talvez aí pisar um pouco no freio, ter cuidado com algumas declarações, inclusive repercutiu bastante nas redes sociais, uma das falas do Pedro Alcântara na tribuna da Câmara Municipal essa semana em relação ao presidente Lula, né? O vereador Pedro Alcântara teve um embate, inclusive, com alguns vereadores do Partido dos Trabalhadores, chamou o presidente Lula de ladrão, né? Textualmente chamou o presidente de ladrão. Aí isso repercute muito. Isso repercutiu nas redes sociais, houve reação por parte de vereadores do PT, que inclusive acusaram Pedro de tentar nacionalizar os debates na Câmara Municipal, um embate forte, e o Pedro Alcântara tem ali a sua posição muito firme, né? É um bom orador, isso ninguém pode negar. Experiente. E então ele travou alguns embates nas últimas semanas que causaram desgastes na base e na relação, né, entre os vereadores na Câmara Municipal. Então, o que se espera a partir de agora é uma postura mais contida, né, do vereador Pedro Alcântara, até para garantir a sua permanência nesse papel de articulador. Pronto, é nesse ponto que eu queria chegar. A vice-liderança do Palácio da Cidade. É nesse ponto que eu queria chegar, Natan. A pergunta é, caso ele continue na mesma toada, há a possibilidade de perder a vice-liderança? Existe sim, inclusive há uma movimentação de alguns parlamentares que defendem já a substituição, né? Hoje o líder do Palácio da Cidade é o vereador Bruno Vilarinho, do PRD, o vereador Pedro Alcântara, até pela sua experiência, né, um dos decanos da Câmara Municipal, né? É o parlamentar com mais idade na Câmara Municipal hoje. Então há um respeito, então até por essa questão de respeito, pela questão da experiência, da idade, já foi vereador em outras duas oportunidades, então ele recebeu esse papel de ser o vice-líder do prefeito na casa. Mas alguns membros da base do prefeito Silvio Mendes acreditam que os posicionamentos de Pedro Alcântara na tribuna acabam causando mais problemas do que trazendo soluções para as demandas do Palácio da Cidade no Parlamento Municipal. Então, é uma linha tênue que o vereador vai ter que tentar equilibrar. E a gente tem que levar em conta, Natan, o seguinte, o prefeito Silvio Mendes optou por não ter uma base, digamos, uma base consolidada de vereadores. Ele tem vereadores alinhados com o Palácio da Cidade, mas não tem uma base ali partidariamente dele. E já a oposição tem os vereadores de oposição. Então, assim, dependendo da matéria, você precisa compor também com a oposição, né? Então, assim, realmente, como o Natan disse, é uma linha muito tênue. Quer dizer, eu tenho que me manter coerente com meus votos, com os meus eleitores, tenho que manter coerência política, mas, ao mesmo tempo, eu não posso comprometer a relação institucional na Câmara Municipal, né? Quando você está nessa missão de articulador político, principalmente no Parlamento, que é um local naturalmente de opiniões diversas, de várias correntes de pensamento, é preciso ter cautela para que os posicionamentos pessoais, que são válidos, claro, ninguém está desprezando aqui a importância do vereador se posicionar junto àquilo que acredita, mas nessa função de articulador é preciso ter um pouco mais de cautela, porque, naturalmente, qualquer fala pode ser utilizada contra o parlamentar e contra também a gestão municipal, né? Pode causar um incêndio difícil de ser controlado. Então, o vereador Pedro Alcântara foi chamado já pelo Palácio da Cidade para conversar e o que se espera, a partir de agora, a fala dele deixa bem claro, é que deve haver, então, uma mudança de postura daqui para frente. A Câmara, esses episódios aí... Sim!
Mas passou e eu... Agora, volta aqui para mim, para o Natan no estúdio. Natan, passou e eu esqueci, João. E a quarta-feira, a CPI da Água de Teresina? Nada? Teve. A oitiva foi remarcada, viu? Estava previsto para ontem, né? Inicialmente para quarta, foi remarcada. Quem era a oitiva? Para essa quinta-feira, o atual presidente da SET, Edson Mello. Ah, né? sim. Mas aí não teve também na quinta? Não teve, foi remarcada porque o relator da CPI, vereador Joaquim do Arroz, apresentou um atestado médico, né? Estava com problema de saúde. E aí foi remarcado para o próximo dia 10, né? Então acontecerá no Quando dia é que 10. vai a presidente da Água de Teresina, hein? Está entre as convidadas, viu? Convocado. Convidadas, ainda é um convite, né? Que pode se transformar em convocação. Tem que ser enviado o convite um ano antes. Um ano antes. Então no próximo dia 10, eu acho que o dia 10 é na próxima terça. Dia 10 na próxima. 6 hoje, até 10 da próxima. Na próxima terça-feira. Terça, né? Isso. 6, 7, exatamente. Na próxima terça-feira, então, o presidente da SET, Edson Mello, vai prestar depoimento. Então, nesse caso, Natan, que estava prevista, os depoimentos, enfim, tudo que é relativo à CPI acontecer sempre às quartas, né? Semana que vem vai ser terça, né? Na terça e na quarta. E na a expectativa quarta de 2 oitivas, né? Na terça-feira, a que era para ter sido realizada na quarta-feira desta semana, e na quarta, seguindo o rito normal, o cronograma normal que já tinha sido estabelecido. Pronto.